Vai. Bota a mão na cabeça. Bora. Vai. Bota a mão na Vai. cabeça. Mão na cabeça. Bota a mão na Não cabeça. encosta a mão em Bota a mim. mão na cabeça. Não Bota a encosta mão a na mão na cabeça. cabeça. Bota a mão na cabeça. Não encosta a mão Bota a mão na na cabeça. Não encosta a mão em mim. Não encosta. Pega essas provas para me dar mais entrada. Não, eu já fui e vou de novo no Ministério Público. Não vou te puxar. Você pode puxar. Você pode puxar. Você está botando a mão na arma por quê? Quero documento físico. Não sou obrigado a possuir documento físico. Você pode puxar, você tem o sistema, tá? Você tem o sistema. Puxa no sistema. Puxa no sistema. Puxa no sistema. Puxa no sistema, fazendo favor. Puxa no sistema. O negócio, se tiver pro celular e puder filmar aí fazendo favor, Bota a mão na cabeça. Vai, encosta lá. Bota a mão na cabeça. Bora. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça. Bota a mão na não cabeça. encosta a mão Bota a mão na na cabeça. Não Bota a encosta mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Não encosta a mão Bota a mão na cabeça. Não encosta a mão em mim. Não encosta. Boa noite, pessoal. Galera, vou deixar aqui para vocês na data de hoje, foi umas 9 horas da noite. Estou com o meu uniforme ainda da minha empresa. Acabei de sair do Centro de Detenção Provisória de Colatina. Está aqui o meu alvará de liberdade provisório. Isso aqui vai ser uma nota de repúdio que chegue até os órgãos competentes, através da GCM, por essa má gestão que está tendo no momento, tá? Estou sofrendo perseguições dentro de Colatina. Trabalho dia e noite, todos me conhecem, me seguem pelas redes sociais. E aqui, mais uma vez, vou deixar, estou saindo hoje, tá? Depois de ficar um final de semana inteiro, fiz a denúncia no Ministério Público, fui na delegacia, fui na ouvidoria da Prefeitura, da GCM, e também descobri que hoje está acontecendo muito porque não possui uma corregedoria para orientar, para punir e fiscalizar e treinar os oficiais que estão na rua. Então, eu espero que chegue no órgão competente e essa gestão que está aí não deixe esses mal-eleitos que estão vestindo a farda manchar o trabalho de vocês. Então, eu vou atrás de tudo que eu puder perante a justiça para que seja feita a justiça e esses maus elementos que estão me perseguindo seja automaticamente penalizado perante a lei. Bota a mão na cabeça. Vai, encosta lá. Bota a mão na cabeça. Bora. Bota a mão na cabeça. Boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala 473. Estamos em Instagram como @Abiayala 473 e em YouTube aqui, né, Abiayala Pindorama, também pode nos encontrar através do @Abiayala 473. Hoje nós vamos falar de um tema que nos compete a todos, sejamos indígenas ou não. Nós vamos falar sobre a violência policial no Brasil, hoje, após quase 4 anos de governo neoliberal, de direita, colonial, colonialista, do Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tem nas costas mais de 600 pessoas assassinadas durante as duas gestões que ele teve como governador do estado de São Paulo, e eu sou testemunha disso, pois eu morei em São Paulo muitos anos, me formei em São Paulo, vivi as ruas de São Paulo, não somente o centro da cidade de São Paulo, vivi também nas periferias de São Paulo, subúrbios da cidade de São Paulo, embora eu tivesse morado muitos anos no centro da cidade, né? De São Paulo, nós fomos testemunhos na época, que a gente ainda não tinha canal em YouTube, não tinha nada dessas coisas, né? Mas a gente foi testemunhos de muitas violências que aconteceram. Só que hoje a questão é muito diversa do que foi durante aquelas épocas. Nós estamos falando da década de 2000 e parte da década de 2010, né? 2010, quando ainda estava Lula e depois a Dilma foi presidenta do Brasil e a violência policial cada vez mais avançava de um modo realmente escabroso, para não dizer horrendo, horroroso e vergonhoso à vez. Só que desta vez nós vamos falar de uma lei orgânica que o Lula assinou e que essa nova lei orgânica das polícias militares produziu uma quantidade de violências e de mortes
dantes vista ou esperada. Se é que antigamente também já acontecia, como nós sabemos que já aconteceu, inclusive, desde a criação da Guarda Real, na época de Dom Pedro, né, do imperador, do monarca Dom Pedro, né, a violência policial sempre regeu os destinos desse triste trópico chamado Brasil, ainda um país colônia, numa precarização enorme da grande população e que ainda mora nesses becos e vielas de subúrbios abandonados pelo Estado brasileiro, pelo Estado colonial brasileiro, as violências que nós vemos diariamente, inclusive eu vou colocar uma página do advogado Wallison, que ele está sempre se referindo a isso, e eu já venho há 2 anos seguindo esse rapaz, né, mostrando a violência policial escancarada, vergonhosa, tenebrosa, vomitativa, áspera para os dias de hoje. Hoje em dia, sair às ruas de qualquer cidade, inclusive cidades menores, o que vocês acabaram de ver aí e ouvir é o que aconteceu na cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo. Inclusive, lá bem pertinho ali, ó, tem os povos indígenas que estão acampados sobre a linha de trem, né, ferroviária Minas Vitória, que há décadas destroem o estado de Minas Gerais para levar para fora todo o minério de ferro que eles extraem, promovendo miséria, devastação, destruição e assim por diante, né? Mas como hoje vamos falar sobre a violência policial, eu queria deixar bem claro que a violência policial hoje está atingindo patamares insólitos, inauditos, né, para um país que se dizia que sairia do seu modus operandi de violência institucional colonial e partiria talvez para uma forma mais, como eles chamam, os brancos chamam, né, democrática. Mas não aconteceu isso, até porque a própria democracia que se vive tanto no Brasil quanto nas colônias latino-americanas, desde o México até a Patagônia, o modus operandi é o mesmo, o modus operandi que tenta colocar a população de joelhos, né, sempre em silêncio, calada, e o medo, né, porque o medo que faz com que o governo Lula tenha administrado, se quer chamar assim, administrado esses quase 4 anos de governo. E justo hoje, por exemplo, várias figuras que acompanharam esse triste governo Lula, que nós ajudamos, inclusive, em 2022, essas figuras estão pulando fora da caravela e se lavando as mãos, como fez também Pôncio Pilatos, né, segundo consta a história bíblica, né, em relação a uma tal figura criada pelos modelo socrático, né, que é a figura de Jesus Cristo, que se sabe que até agora pode não ter existido, mas caso tivesse existido, era uma pessoa, digamos, suburbana, periférica, à época do Império Romano. Então, todas essas figuras estão se lavando as mãos depois das horrorosidades que fizeram, tanto no Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Agricultura, o próprio Rui Costa, ministro da Casa Civil da Presidência, todas as coisas mais horrendas e horrorosas que eles produziram nesses 4 anos, né? E nós aqui, como canal, já temos informado a partir da pauta indígena, da pauta da luta pela terra, nós temos colocado isso em ênfase, porque a violência do Estado, que o Estado brasileiro ele é violento, o Estado e a violência. O Estado, do jeito que ele foi conformado, principalmente, gente, a leitura é uma coisa que a gente sempre vai falar. Desde Políbio, na antiga Grécia, até os dias atuais, o Estado, que depois se transformou em Estado moderno, é pautado por essas instâncias em onde a violência, a porrada, a espancadaria, né, o espancamento, né,
é uma coisa cotidiana e atinge praticamente que todos os níveis sociais, atinge estudantes também, como a gente viu numa escola lá do Rio de Janeiro, apenas e tão só por causa de que o rapaz estava usando uma camiseta do Che Guevara. Eu aposto que esse policial deve ser uma pessoa muito analfabeta que nunca jamais leu quem foi o Che Guevara, as coisas que ele escreveu, as cartas deles e as ações dele. Até porque esse policial de analfabeto, já em língua portuguesa, deve ser extremamente mais analfabeto em língua espanhola, porque isso remete à história da América Hispana, a questão do Che Guevara, Revolução Cubana, assim como a Revolução Mexicana, são coisas que aconteceram em língua castelhana. Então, se as pessoas aqui já são analfabetas, semi-analfabetas na língua portuguesa, que é uma língua colonial e colonialista também, e colonizadora, né? Na outra língua colonialista, colonizadora, como é a língua espanhola, deve ser muito pior. Então, esse cara nem sabe o que é. Mas esse é o modus operandi que age desde 2023, quando o Lula assina a lei orgânica das polícias militares. E nem vamos falar sobre o STF em relação à ADPF, sobre as favelas, né? Que também foi um detonante para que acontecesse o que aconteceu em outubro do ano passado, no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, com mais de 130 mortos, na cidade que se diz ser uma cidade maravilhosa, que é a cidade do Rio de Janeiro. E aqui eu vou ler para vocês, apesar de que a notícia é justamente de 2023, mas é bom refrescar a memória. A gente está fazendo agora, tipo, refrescar a memória em tempos obscuros, em tempos bélicos, né, onde o Estado brasileiro se colocou contra a população brasileira, contra o povo trabalhador, contra os povos indígenas, contra os povos camponeses, contra o pobre, contra o marginalizado, o periferizado e assim por diante. Foi ele, o Lula, quem assinou embaixo essa nova lei orgânica. E aqui eu vou mostrar essa matéria eu vou ler, inclusive, essa matéria. Tem duas matérias, na verdade, vou colocar um pouquinho aqui a minha carapela para cá, e que é fonte segura, né, do newsletter Fonte Segura. Vou colocar os links aqui embaixo da descrição do vídeo. Sempre a gente faz isso, galera. Então o pessoal vem, você está falando besteira, você está contra o Lula, você quer a volta de Bolsonaro. Gente, aqui não quer a volta de ninguém. Nós mesmos, povos indígenas, nunca temos tido jamais uma atenção permanente e muito definida em relação à reparação histórica contra os nossos parentes, contra todos os povos indígenas. Aliás, nem no Estado colonial, desde o México até a Argentina, o Chile, jamais realizou quaisquer feito que determinasse essa reparação histórica. E a gente fala reparação histórica, primeiro porque, eu vou deixar mais uma vez em claro, a gente já fala várias vezes aqui, nenhum povo indígena, desde o Alasca até a Patagônia, no extremo sul do nosso continente, nenhum deles teve a aberração, a ideia como aberração mesmo, a ideia infinita da guerra justa, essa aberração desproporcional de invadir continentes, matar mulheres, estuprá-las, matar crianças, matar homens, escravizar, queimar suas casas, como está acontecendo até os dias de hoje, até os dias atuais. Nós temos denúncias, inclusive, poderosíssimas contra esse governo, porque é esse governo que indica as pessoas que vão estar nos altos cargos, e são eles que, através das suas indicações, das suas referências, promovem esse tipo de violências em todos os territórios desse país. E todos os estados coloniais fazem isso. Colômbia faz isso, México faz isso, os países da América Central faz isso, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Bolívia.
e até mesmo a própria Venezuela. Portanto, esse modelo de violência é uma violência sistêmica que se alastra há mais de 523 anos, no caso dos povos de Abya-Yala, 530 anos, e até hoje as coisas continuam de mal em pior. A violência policial justamente faz com que as velhas lógicas coloniais, colonialistas, estejam presentes e atuantes até os dias de hoje. Então, nesse portal, denominado de Fonte Segura, fala exatamente, e tem inclusive, vou tirar minha carapela daqui para vocês enxergarem melhor a notícia, para onde nos leva a nova lei orgânica das polícias militares. Houve uma grande demanda por parte da sociedade civil organizada para ser ouvida e incluída no debate, algo que, infelizmente, não aconteceu. As demandas viram de representantes do movimento negro, de instituições que atuam com justiça criminal e do próprio governo federal, incluindo, por exemplo, o Ministério de Direitos Humanos. Essa matéria está assinada por Carolina Ricardo, advogada e socióloga, diretora executiva do Instituto Sol da Paz e associada sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O projeto de lei que deu origem à Lei Orgânica das Polícias Militares, LOPIM, aprovada no último dia 7 de novembro no Senado, mediante o projeto de lei 3045 de 2022 e pronta para sanção presidencial, remonta a 2001, numa iniciativa que partiu do então presidente Fernando Henrique Cardoso há mais de 20 anos. Portanto, essa agenda circula de lá para cá no Congresso Nacional. Não há dúvida de que é necessário modernizar o marco legal que rege as polícias no Brasil. As polícias militares, por exemplo, são regidas por pelo Decreto-Lei 667 de 1969, bastante antiquado e nada adaptado ao perfil de desafios atuais que o policiamento ostensivo enfrenta no país. Poderíamos ter chegado a 2023 com a aprovação de uma nova legislação capaz de conceber o sistema de segurança pública de forma mais integrada e coordenada, menos militarizado e com uma única lei regendo ao mesmo tempo as polícias civis e militares, no marco do Sistema Único de Segurança Pública. Mas a realidade não permitiu que esse caminho prosperasse e agora resta lidar com o que se tem em mãos. Desde o final de 2020, a pauta do LOPIM, LOPM, seria LOPM, né? Entrou com força no debate público. Naquele momento já havia uma grande articulação em torno da sua aprovação. Tratava-se de um projeto de lei que apresentava um forte risco de esvaziamento dos governos estaduais na gestão das PMs. Havia, por exemplo, a proposta de lista tríplice e mandato fixo para comandante-geral. A proposta de, abre aspas, porta giratória, fecha aspas, que permitia a policiais da ativa eleitos poder voltar à atividade policial após o mandato, além de algumas regras de promoção e de carreiras que reforçavam disfuncionalidades já presentes em vários estados. Todas eram questões gravíssimas que não poderiam prosperar e acabaram retiradas do texto depois de pressões e diálogos. A articulação entre as associações policiais em torno da aprovação da lei foi forte e continuou, especialmente por meio do FENEME, Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, mas também pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais e pela Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais, Bombeiros e Pensionistas Militares e outras entidades. Numa conciliação de forças inéditas, as polícias civis decidiram apoiar a aprovação da lei orgânica das polícias militares, assim como as PMs decidiram apoiar
a aprovação da lei orgânica das polícias civis. Olha só, a Polícia Civil apoia os militares e os militares acabam apoiando. Por isso que hoje nós vemos que as polícias militares e as polícias civis agem segundo o mesmo conceito, uma mesma lógica, segundo o mesmo roteiro, né? As bases das PMs, no entanto, não pareciam estar muito preocupadas com a nova lei. A articulação é bastante política, fruto da mobilização, sobretudo das diferentes associações. No final de 2022, ao apagar das luzes dos trabalhos legislativos, o projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados e remetido ao Senado Federal. Findava a gestão de Jair Bolsonaro, sem aprovação final do texto. O ano de 2023 chegou com tudo, e com ele o compromisso do atual governo federal com a pauta para assim fazer um acervo de aproximação com as polícias militares. Ocorre que, ao longo do ano, alguns trechos do projeto de lei que não estavam anteriormente no radar foram despertando preocupação. Um deles foi o percentual de 20% de vagas em concurso para candidaturas do sexo feminino. Na prática, o percentual funciona como um teto para o ingresso de mulheres na corporação, o que vai totalmente na contramão da promoção da diversidade necessária e almejada nas forças de segurança. Um outro ponto que permanece no projeto é a exigência do bacharelado em direito para ingresso na carreira de oficiais. E consenso que a atividade policial se beneficia com uma formação mais ampla e diversa, e que essa exigência reforça uma cultura jurídica na segurança pública que dificulta ao campo policial a atuação de forma autônoma e com suas próprias especificidades. A questão das ouvidorias de polícia subordinadas ao comandante-geral também é bastante séria, pois esvazia o caráter de controle externo das polícias, papel essencial das ouvidorias. Há ainda a possibilidade de participação das PMs nas atividades que cabem ao IBAMA em relação à proteção ambiental, num contexto de forte militarização de algumas áreas do setor público. Isso agora no governo Lula, tá, pessoal? Por fim, existe uma grande preocupação com a redação do artigo 29 do projeto de lei que estabelece uma resposta direta do comandante-geral perante o governador do estado em relação à administração e emprego da PM, que poderia abrir espaço para a extinção da Secretaria de Segurança Pública, coisa que acabou acontecendo. Uma medida absolutamente contrária no objetivo de aprimoramento da atuação integrada das polícias. Além desses aspectos problemáticos que se mantiveram no projeto, houve uma grande demanda por parte da sociedade civil organizada para ser ouvida e incluída no debate, algo que, infelizmente, não aconteceu. As demandas vieram de representantes do movimento negro, de instituições que atuam como justiça criminal e do próprio governo federal, incluindo, por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos. Gente, o Ministério dos Direitos Humanos, desde que assumiu aquele tal Silvio Almeida, nunca fez absolutamente nada em relação às chacinas que aconteceram, por exemplo, na Baixada Santista no ano de 2024. O Ministério dos Direitos Humanos não fez uma nota sequer pelo assassinato da nega Pataxó Maria de Fátima Muniz, no sul da Bahia, estado que hoje mais mata pessoas pobres, negras, periféricas e indígenas. Inclusive, esse governador que está ali, que é o Jerônimo Rodrigues, aliado aos velhos latifundiários da Bahia, ao velho coronelismo que ainda existe hoje nesse governo Lula, mais forte, inclusive, do que nos governos Collor, nos governos Sarney, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele é aliado dessas figuras, né? Gessel Vieira Lima, né? Do próprio Rui Costa, Jacques Wagner, esse pessoal que já falou que é ampliamente favorável ao sionismo, ao nazismo, né? Esses são genocidas, mataram muitos indígenas, perseguiram os indígenas durante os governos deles lá na Bahia, e hoje o Jerônimo Rodrigues
acabou sendo capitão do mato dos mesmos ACMs da vida que continuam até hoje nos bastidores do poder. Hoje, a polícia baiana é a que mais mata pessoas no país inteiro, inclusive vendo alguns. Eu não vou colocar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas existem muitos dados, inclusive dados intercontinentais, que colocam o Brasil um dos países mais violentos das Américas em termos de polícia. Brasil, Colômbia e México são os 3 países que disputam esse esse item, né? Esse lugar, esse ranking, né? E disputam de uma forma como se fosse um show mesmo, a ver quem mata mais pessoas. Não, os brasileiros matam mais, não, os mexicanos, a polícia mexicana mata mais, não, a polícia... E fora, e muito além das polícias, nós temos as milícias rurais, paramilitares, que é um problema. O crime organizado, que está dentro do Estado brasileiro, está dentro das próprias instituições, dentro do próprio Congresso Nacional, né? Então, eles disputam de uma forma desleal, até mesmo infiel entre eles mesmos, entre as pautas e as lógicas que eles defendem, disputam a ver quem que mata mais pessoas, né? Então, Brasil, México e Colômbia são os 3 países que disputam o primeiro lugar, mas até agora o Brasil está ganhando, principalmente nesses 3 anos, porque se a gente for contar as pessoas assassinadas. Olha, gente, nós temos aí todo santo dia nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, nós temos pessoas que nos contam o que está acontecendo nas favelas, que a gente não apenas mantém diálogo com lideranças que lutam pela terra, nós mantemos comunicação com pessoas que moram nos subúrbios de São Paulo, do Rio de Janeiro, Porto Alegre e daqui mesmo aqui do estado de Goiás, onde a gente está, né? Então, galera, é uma situação assim que deveria ser execrável se a maioria da população tivesse conhecimento sobre o que de fato está acontecendo. E o que está acontecendo é o Estado colonial brasileiro em guerra contra a população brasileira, inclusive até com os próprios que estão chamando agora para a votação presidencial 2026, né? Então, é de uma canalice, gente, sinceramente. Mas vamos lá continuar aqui com a nossa leitura de hoje. Então, estamos aqui, né? Temos, portanto, uma lei mais moderna, que é o decreto-lei que rege atualmente as polícias militares, mas com uma série de problemas, e sim a participação da sociedade civil. Perdemos, como sociedade, a oportunidade de fazer um debate mais amplo, envolvendo mais atores além das polícias, ou dos policiais, das organizações especializadas no tema. A sociedade civil não teve quaisquer participação em nenhum dos debates, sejam federais, sejam estaduais, sejam municipais, nada, nenhum debate. Mesmo as organizações indígenas sequer foram chamadas para isso. Então, nós vimos muitos policiais atentando contra povos indígenas em Rondônia, na Bahia, como eu citei antes, e todos os governos do PT. Nós temos, por exemplo, o caso do Elmano de Freitas, governador do estado do Ceará, que persegue os indígenas e manda a polícia e as milícias dele para matar indígenas lá no estado do Ceará, gente. E isso que é do PT, que se dizem progressistas, e que os progressistas e os liberais nunca foram afoitos às causas indígenas, nunca foram afeitos ou afoitos às causas populares. Eles só da boca para fora, igual que tem esse monte de ambientalista de apartamento que não fazem porra nenhuma, não sabem o que é território, não conhecem como funcionam as retomadas, autodemarcações, sequer eles conhecem as próprias legislações que eles dizem defender ou atacar. Então, nós temos uma parcela da população ignorantizada e que ainda, por não ter conhecimento sobre o que está acontecendo na vida real, elas vivem uma vida virtual de fantasia. É isso que está acontecendo. E a gente não vai parar de falar isso, porque essas pessoas estão aí para cavalgar em cima de todas essas demandas populares apenas para querer ganhar um posto de poder e pegar dinheiro público, porque essa é a única finalidade que eles têm. Ter um cargo e ficar sentados lá bonitinho sem fazer
porra nenhuma da vida. E isso que esses supostos ambientalistas, supostos defensores dos direitos humanos, supostos defensores de não sei que coisa, fazem. Porque a gente vem seguindo os rastros dele, que a gente monitora eles praticamente que 24 horas, a gente sabe o que eles estão. É por isso que nós precisamos que as sociedades, vocês que estão nas bases, vocês precisam se organizar e se organizar com a gente, porque se a gente esperar dessa classe média aí, que rouba, usurpa, como sempre eles fizeram, a gente não vai conseguir nada, e a única coisa que nós vamos ganhar é que nos próximos 4 anos sejamos mortos, mutilados, nossas famílias dilaceradas, divididas e sangues correndo, como tem sido no Brasil desde a chegada dos delinquentes de Portugal e da Espanha e de outros países da Europa. Vamos continuar aqui. Nem tudo é perda, contudo, a LOPM aprovada estabelece alguns parâmetros importantes que não estão no horizonte da diversidade de PMs existentes nas 27 unidades da federação. É o caso, por exemplo, da exigência de equipamentos de proteção individual para os policiais, da recomendação de critérios objetivos para a distribuição do efetivo no território. Há também delimitações importantes para a participação política de policiais quando estiverem atuando em nome das corporações. É algo mais do que urgente. Com o histórico de excesso de politização das polícias vistas nos últimos anos, por fim, há também a obrigatoriedade da prestação de contas periódicas por parte das PMs com relatórios contendo, por exemplo, dados de vitimização e letalidade policial. É o projeto ideal para o Brasil? Não. É apenas o projeto possível. Mas cabe, ou deveria caber, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar alguns dos pontos negativos listados acima para que esta nova lei orgânica das polícias militares gere mais benefícios do que riscos à segurança pública, à sociedade e até mesmo aos próprios policiais. E, é claro, está muito bem colocado. Por quê? Porque nós sabemos que as polícias são vítimas, sim, desse modelo horroroso que eles têm, inclusive, de orientação dentro das próprias corporações. Né? Eles já são colocados como vítimas, não por uma questão de vitimização, como se conhece normalmente, senão porque eles são colocados como cães de caça. Então, psicologicamente, eles já são atravessados pela violência que já existe internamente dentro da própria corporação, dentro dos lugares onde eles trabalham, né? Então, quando a gente vê que os policiais se suicidam, a gente tem números para isso, tem os dados da Secretaria de Segurança Pública, policial militar matando suas mulheres, violando-as, estuprando-as, está cheio disso. Gente, é todo dia toneladas de denúncias que vêm de todo quanto é lugar do país. Eu vou colocar aqui para vocês, vamos ver se dá certo aqui, uma cena de violência que aconteceu com um vendedor ambulante, né? E está aqui na página do advogado Wallison Reis. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele, porque é muito interessante, um dos poucos que registra os casos em todo o território nacional de violência, inclusive contra as mulheres. Os policiais militares hoje estão se dando o luxo de colocar mulheres contra mulheres, e principalmente homens da PM batendo em mulher. Em tempo que se fala tanto de misoginia, e essas coisas deveria ser algo que deveria ser completamente penalizado, né? Mas eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, né? Vários vídeos, tem muitos vídeos. Os vídeos dele são muito bons, porque os vídeos já vão chegando, me parece que já chegam diretamente a ele, e aí ele vai fazendo uma edição, né?
e vai mostrando nas redes sociais o que acontece no dia a dia. Espere aqui. Caralho, quer pra mim, pô. Cadê o telefone? Ô, pera a bolsa, pera a bolsa. Deixa eu te jogar aí na bolsa, pera a bolsa. Ela tá fazendo, ó, pera, quatro e tudo. Ô, pera aí. Deixa eu telefone aí. Tá não, pô. Manda qualquer canto, pra ver se eu tô em qualquer lugar. Eu vou abrir assim no meu telefone, se você é se fuder. Cadê meu telefone? Esse aqui é um dos tantos vídeos que a gente está mostrando. É muito vídeo, galera. É muita coisa aqui, todo dia. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos, corra. Se aprender. Vixe Maria. Já te entraram no porreiro. Vamos, corra. Então, é uma situação que realmente traz um desespero para essas famílias. Nós temos aí, por exemplo, quem já visitou a página do deputado Freitas, né, lá de Curitiba, né, a morte, né, de jovens na cidade de Londrina, e em Curitiba mesmo, tudo marcado por cenas assim realmente que deixam a gente assim estarrecidos, né? Então isso aí faz parte do modus operandi, né? Das polícias, né? E tudo se deve a essa lei orgânica que foi liberada pelo presidente Lula em novembro de 2023. E teve depois uma outra lei, inclusive aqui eu vou compartilhar outro texto aqui, outra matéria de jornal, que ela é um pouco mais avançada, pois é do portal Esquerda Diário, né? É uma rede internacional de defensores das causas populares, também com sede aqui no Brasil. Eles têm também. Então, eu vou compartilhar também esse texto aqui, a ver se consigo aqui. Isso. Aí está. Vamos lá, vamos baixar um pouquinho aqui, porque está muito grande. Eu gosto de ler, porque as pessoas às vezes estão no trânsito, principalmente nas grandes cidades, ou elas estão fazendo qualquer outra coisa, não tem tempo para ler, né? Então, a gente gosta de colocar os textos, e vou colocar vários textos, inclusive a lei orgânica vai ficar aqui também na descrição do vídeo, tá? Para que vocês mesmo leiam, para que cada um de vocês tenha acesso a essa leitura, possam fazer uma interpretação, e para, inclusive, de fazer interpretação errônea. Ai, que bandido bom é bandido morto. Ai, que bandido, que os negros sempre são bandidos, que eles estão sempre à espreita, né? Ah, que o indígena é vagabundo. Ah, que aquelas mulheres aí são pobres, elas não têm. Gente, tem que parar com isso, porque isso aí é parte da ignorantização que vem de há muitas décadas, né? Então, é, é, inclusive, o Brasil é o único país que ainda tem polícia militar, quer dizer, eles, além de serem polícia, são militares. Então, eles agem nos mesmos moldes da ditadura de 64, com todas as figuras que já passaram, e nos mesmos moldes não mudou absolutamente nada.
E, pelo contrário, o aumento da violência policial, inclusive contra o próprio policial, como eu falei antes. Pessoal, vou falar mais uma vez, dados da Secretaria de Segurança Pública. Gente, eu vou me dar trabalho aqui, apesar de um monte de demandas que eu tenho que atender, mas eu vou me dar também o trabalho de fazer a pesquisa mais ampla, fidedigna e atualizada dos números da Secretaria de Segurança Pública Federal sobre letalidade por arma de fogo, letalidade das polícias civis e militares no país todo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Existem infográficos, organogramas, dados, inclusive textos científicos, dissertação de mestrado, doutorado nas diferentes universidades. Existe uma ampla informação sobre isso. Então, hoje em dia, inocência e ingenuidade não cabe mais, porque todo mundo tem um celular, todo mundo tem um acesso à internet, por mais que seja restrito, mas tem acesso à internet. Então, hoje, não é mais válido, a não ser que sejam pessoas que moram em lugares contra mil distantes, lá longe, onde não chega nada, nem a Rede Globo chega, mas hoje em dia, a Rede Globo chega até nos recônditos lugares da Amazônia. Não vai chegar um sinal de internet, mesmo que sejam Starlinks do Elon Musk. Então, esse negócio de que eu não sabia, eu não tinha ideia sobre essas coisas, eu achava que. Não, não tem mais achismo. Acabou, galera. Acabou. Vocês têm que entender que hoje em dia, os jovens, já as crianças já estão manipulando o celular. Então, o jovem, o adolescente, e até o mais velho, o mais adulto, na faixa dos 30, 40 anos, ele tem acesso a qualquer tipo de dados, inclusive as porcarias que passam pela internet, que tem muita porcaria, tem muita bostolândia na internet, mas também tem essas coisas que as pessoas precisam saber, porque se você, camarada, você, senhorina, que trabalha todo dia, que se fode acordando 4:30 da manhã para fazer 2, 3 horas de viagem para ir até o trabalho e volta 2, 3 horas do trabalho para chegar em casa, você não se alterna pelo menos 20 minutos para saber o que está acontecendo sequer no seu próprio entorno, você está praticamente fora do planeta Terra e você vai acabar sendo vítima da inoperância, da ineficácia, da insuficiência do Estado brasileiro, que não atende às demandas. Porque para os que estão em Brasília, no bem bom, eles não querem saber de papo nenhum de pobre, eles odeiam pobre, seja o Lula, seja o Alckmin, seja o Congresso, seja o Judiciário, porque eles vivem rodeados de mordomias, de seguranças, de drones que vigiam eles, enquanto que você, pobre trabalhador que se fode e ainda aplaude o teu patrão, cara. Você, sinceramente, não tem perdão de ninguém. Se você é um cara fudido, cagado, ejetado, e você ainda aplaude o seu patrão, aquele que caga na tua cabeça, você é um sadomasoquista em potencial e um perigo também para a sociedade, porque vão matar o teu irmão lá na periferia abandonada, onde tu moras, e em nome de um papo de que bandido bom é bandido morto, você também cai nas redes dessa ignorantização que querem que você seja, porque isso que o Estado sempre quis, que você seja analfabeto, ignorante, desconhecedor das coisas, e aqui, nesse canal aqui, apoiado por muitas pessoas, nós não queremos pessoas assim, nós queremos pessoas vivas, nós queremos pessoas lúcidas e atentas às coisas que estão acontecendo. Porque se amanhã foi a senhora Maria que foi assassinada sem causa nenhuma, ou sem nenhuma aparente causa, amanhã pode ser você. E aí eu quero ver, quando você virar cadáver, você vai falar que bandido bom é bandido morto. Vamos lá. Esse portal aqui é da Esquerda Diário, como eu falei para você.
e aqui está escrito bem em letras grandes, aqui, quase que uma manchete. Violência policial, lei orgânica das PMs, sancionada por Lula, dá aval a banho de sangue da polícia. Vou tirar minha carapela aqui para ficar muito melhor para vocês lerem. E diz o seguinte: depois de mais de 20 anos de tramitação, a reacionária lei orgânica das polícias e bombeiros militares, que foi proposta do governo Fernando Henrique Cardoso em 2001, ó, aqui mais uma vez está corroborando, confirmando a notícia anterior, que é de um portal menos de esquerda, diríamos que seja assim, um portal de centro, tá? Isso aqui é mais a esquerda não é essa esquerda michuruca, miserável que está aí no poder desde 2023, não, senão uma esquerda que vem acompanhando diretamente as questões ligadas às causas populares. Voltou a ser pauta na Câmara dos Deputados durante o governo de extrema-direita de Bolsonaro, com o apoio de partidos que à época eram oposição, como o PT, PSOL e Rede, com vários questionamentos de organizações dos direitos humanos por aprofundar ainda mais o poder da polícia, foi sancionada com algumas mudanças que não tiram seu caráter reacionário pelo governo Lula em dezembro de 2023. E aqui nós vemos, né, uma foto, não sei se é deve ser de alguma favela, tem bem cara mesmo de alguma favela do Rio de Janeiro. Bom, a foto é do Danilo Verpa Folha Press, né? Então, e esse artigo é assinado por Ana Vitória Cavalcante, deixa eu ver se ela é estudante de Ciências Sociais da Universidade de Campinas, Universidade Federal de Campinas, a Unicamp. Então, essa foto. E tem outras fotos que a gente gostaria de compartilhar, que chegam aqui pelo privado, né? Nosso, aqui do canal, mas são fotos muito estarrecedoras e a gente não está aqui para constranger as pessoas, a gente está aqui para informar e dar a conhecer. O projeto de lei 3.045 de 2022 estava parado e voltou a ser pautada e foi aprovada pelo Senado em novembro de 2023 com os votos da bancada da extrema-direita e do PT, do Partido dos Trabalhadores, os trabalhadores, tendo como relator o senador líder da bancada do PT e delegado da Polícia Civil, Fabiano Contarato, nem um rato, nem o outro, e acho que foi o Chavoso da USP que falou sobre ele. O Chavoso da USP, um canal em YouTube, que também eu sugiro que vocês, porque ele sempre está atualizando de temas que acontecem, principalmente na megalópolis paulistana, né? Então, e ele anda muito pelas periferias, ele trabalha, inclusive ele dá palestras com os meninos da antiga FEBEM. Então, é um rapaz assim que realmente eu tiro o chapéu dele. O Instagram dele foi derrubado. Enfim, é um ativista, um militante e ele é um verdadeiro, ele é um dos poucos que eu conheço de São Paulo que realmente defende a causa indígena e a causa ambiental. E ele vai nos territórios, ele vai nas periferias, anda pelos lugares onde ele é chamado. Então, eu sugiro urgente você conhecer o canal do Chavoso da USP em YouTube, se inscrever e se manter também informado com ele, né? Com o objetivo de organizar e padronizar o funcionamento das corporações, das polícias e bombeiros dos estados, muito diferente do que foi propagandeado por setores da direita, como avanço no sentido de, abre aspas, democratização, fecha aspas, essa palavra tão bonita, democracia, democrata, democratização, gente, essa palavra não tem hoje quaisquer significado, não tem qualquer conteúdo, não tem qualquer sinônimo, nada, nem menos um significante, ou seja, algo em concreto que seja projetado pela própria averbação do termo e seu respectivo significado como conceito, né?
como avanço no sentido de democratização dessa instituição racista. Vários setores da sociedade civil e organizações dos direitos humanos denunciavam que essa nova lei, na verdade, significa ainda mais a impunidade desse setor militar, inimigo dos trabalhadores e setores oprimidos da sociedade. Não apenas isso, no artigo 18, inciso 11, garante ainda que os policiais e bombeiros tenham assistência jurídica, além de atendimento prioritário e condições especiais de detenção para os membros que cometerem crimes, tanto em casos civis como criminais, como instalações próprias, ao invés de carceragem comum. Ou seja, a própria polícia e bombeiros poderão colocar panos quentes nos casos de infrações dos seus integrantes. Gente, nessa rede social, eu só citei uma, porque tem vários, inclusive tem outros jornais, Metrópolis, que sempre vão passando violência policial explícita e às vezes com uma descrição muito falha sobre o que realmente aconteceu, a prévia, por que aconteceu isso e em que lugar é. Mas está cheio, gente, está cheio, inclusive em YouTube, em TikTok, em outras redes sociais, está cheio. E o que acontece com esses policiais? Eles são denunciados nas suas corregedorias e apenas são afastados. E muitos deles, como é o caso de um policial aí, acho que ele é comandante de uma PM aí, que matou a sua própria esposa e ele ficou, ele foi, ele ficou de boas, tá cumprindo pena na sua casa e ainda com aumento de salário. Ainda esses policiais matam, espancam mulher, criança, matam, fazem isso, fazem um diabo quatro, e ainda o cara ganha mais salário, ainda o cara é isento de ir para uma carceragem comum, e no último caso ele é apenas removido de sua função como policial militar que estava na rua durante um certo período, e que nesse período aconteceu tal coisa, e acabou levando a óbito alguma pessoa que, inclusive, nada a ver tinha com quaisquer crimes tipificados pelo Código Penal brasileiro. Então, gente, é uma injustiça do tamanho de um barco gigante, daqueles que levam, sei lá, esses grãos de soja. É incrível. Olha, insólito, inaudito, eu não sei que outra palavra como sinônimo a gente pode falar diante dessa situação. Mas está cheio de casos. Os policiais não são punidos. E quando sai esse policial que estava nessas rondas diurnas e ou noturnas nas ruas de qualquer cidade, colocar um outro no lugar dele. E o outro que vão colocar no lugar daquele que matou, que espancou, que fez diaba 4, vai fazer o mesmo. E esse outro policial vai fazer a mesma coisa, e o que vai acontecer com ele? Nada. Só vai ser transferido, vai para o lugar administrativo, fica preso dentro da própria polícia onde ele serve, ele vai ter o cafezinho, vai ter internet, vai ter todas as mordomias, regalias, e não vai acontecer nada, não acontece absolutamente nada. Nem sequer esses processos são judicializados. Alguns poucos vão parar no Supremo Tribunal Federal, mas não dá conta, galera, não dá conta, vocês sabem por quê? Porque já o jogo está feito para ser assim. Mata pobre, mata indígena, mata preto, mata branco pobre, inclusive, e fica por isso mesmo. Né? Então, pessoal, tem que abrir o olho, pessoal, fica atento, cara, pelo amor, né? Essa lei sancionada por Lula não apenas reafirma o que já acontece cotidianamente no Brasil, o aprofundamento da violência policial e a impunidade da polícia que atinge, sobretudo, a juventude negra, que são vítimas da brutalidade do Estado, mas também dá sinal verde para que a polícia continue assassinando nas favelas e periferias. Isso é um grande absurdo, porque o governo Lula-Alckmin coloca as pautas das opressões como algo importante em seu governo. Criou, inclusive, o Ministério da Igualdade Racial, mas, na realidade, está aprovando uma lei que aumenta o racismo. Aliás, eu não sei o que esse Ministério da Igualdade Racial tem feito nesses 3 para 4 anos, que eu nunca vi nada em campo de parte dessa pasta. Nada, eu não vi absolutamente nada. A ver se alguém aqui
nos comentários aqui embaixo, coloca pelo menos algum feito que tenha assim uma transcendência para dizer, olha, pelo menos o Ministério, que nem o Ministério das Mulheres, eu não sei para que serve o Ministério das Mulheres. A minha companheira um dia precisou do Ministério das Mulheres e nem foram atendidos, falaram, ah, não, você tem que mandar um e-mail, ah, não, marca nós nas redes sociais, como se e-mail, rede social fosse vida real. Galera, é uma distopia assim, mas gente, eu não tenho com que comparar, porque nada maior do que a galáxia, o espaço infinito do universo para comparar, mas vamos deixar as estrelas e os planetas tranquilos, né? Pelo amor, né? Vamos deixar eles em paz, né? Vamos voltar aqui para o planeta Terra, para o nosso triste trópico periférico abandonado, desamparado, chamado Brasil, América Latina. Segundo dados do Fórum de Segurança Pública, aí, ó, eu acabei de falar, galera, dados do Fórum da Segurança Pública. Uma pessoa negra foi morta pela polícia a cada 4 horas em 8 estados do país em 2022, evidenciando que os negros são o alvo na mira da polícia. Além disso, nos primeiros 6 meses de 2023, os dados de morte pelas polícias chegaram a patamares absurdos, como o Rio de Janeiro, com 649 mortos, e a Bahia daquele infeliz lá do Jerônimo Rodrigues, que é aliado do Rui Costa, que é aliado do Jacques Wagner, sionista Jacques Wagner, aquele que é favorável ao genocídio das crianças, das mulheres e homens em Gaza. Gente, vamos fazer... Nós temos um cérebro que produz dendritas, e esses dendritas, essas sinapses, fazem com que a gente consiga articular palavras com processos, com fatos, com feitos, com a vida real. Então, vamos usar bem a cachola para não gerar más interpretações referentes a esse assunto delicadíssimo que nós estamos falando aqui até agora, né? O Rio de Janeiro, sobre a política do governo de extrema-direita de Cláudio Castro, que agora acho que vai sair para se candidatar, não sei para que coisa, se para deputado, senador, né? Já foi palco de uma das maiores chacinas do país, a chacina do Jacarezinho, que assassinou 28 pessoas. Como essa notícia de 2023, porque essa lei orgânica que está em foco e que é vigente até os dias atuais, assinado pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que vergonha, né? Olha, até eu fico constrangido. É por isso que esse ano de 2026, a gente não vai fazer campanha para ninguém. Ah, mas tem que apoiar o indígena. Não vamos apoiar, porque todo e qualquer que entrar nesse modelo de instituição, dessa institucionalidade moderno, do pacto da branquitude, colonial, colonizadora, colonizante, macabra, aberrante, desproporcional. Todo aquele que vai entrar nessa instituição já quis entrar ou já está pensando em entrar, já está se corrompendo. Quem entra, esses 3, 4 anos do Lula, deve ter ficado bem claro que quem entra dentro dessa instituição está para se corromper. Pode, a corrupção não diz apenas sobre dinheiro ou sobre objetos materiais ou de valor. Não, é uma questão ideológica, é uma questão consensual. A corrupção ela não é inconsciente, tá? Vamos nos entender, não é inconsciente, não tem sequer a ver com o inconsciente, segundo Sigmund Freud, embora sim tenha alguns desdobramentos que dentro da psicopolítica sim faz uma certa referência, um caminho de bate-volta, mas todo aquele que vai entrar nesse modelo institucional, seja de que partido for, já vai para se corromper, se não em valores, se não em termos ideológicos, em termos de pensamento. É por isso que esses 3 anos do Lula, nada funcionou. A economia não funciona, a polícia mata, nós vemos corrupção, Banco Master,
nós vemos corrupção no INSS, na segurança, no que é seguridade social, né? Nós vemos o toma lá da cá dos governadores, sejam do PT, sejam do PL, seja o Tarcísio de Freitas, seja o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Nós vemos essa movimentação do xadrez político, onde inclusive figuras tenebrosas, macabras, como a Simone Tebet, estão se colocando como candidata a senadora pelo estado de São Paulo, sendo que ela é do Mato Grosso do Sul, mas ela lá não ganha, porque todo mundo lá sabe que ela é latifundiária, matadora, assassina de povos indígenas, principalmente Guarani Kaiowá. Isso vem desde longas datas, desde a época do Lula II e da Dilma. Tá, galera? Então, gente, eu quero gente viva, lúcida e com cabeça para pensar. Nós temos que pensar. A sinapse, vou voltar a repetir, que são coisas da neurociência. As sinapses estão justamente para articular nossas palavras e, com elas, a gente identificar a realidade que nos entorna. A gente não está aqui contando contos de Alibaba e os 40 ladrões, não. A gente está contando de coisas reais que acontecem no dia a dia em todos os lugares do território nacional. E essa chacina que estão falando aqui é lá do Jacarezinho, mas, como é de 2023, não temos que esquecer os 130 e poucos mais de pessoas que foram assassinadas no Complexo do Alemão, uma das maiores chacinas da história da contemporaneidade brasileira, porque as chacinas acontecidas na época do Império, e nem falar do Brasil colônia, primeiro contra os nossos povos, nossos parentes dos diversos povos indígenas, depois, durante a época da monarquia, quantas chacinas houveram? Não vamos falar sequer das chacinas que aconteceram no Centro-Oeste, quando o infeliz do Juscelino Kubitschek decidiu transferir a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, para Brasília, o que hoje é Brasília, onde se mataram milhares de povos indígenas. E outros tantos foram perseguidos, dizimados, dilacerados, expulsos, e muitos dos que estão hoje lá na Volta Grande do Xingu eram os povos que moravam antigamente nessa região do Cerrado aqui, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. Então, de chacinas, o Brasil está cheio. O Brasil é um país vermelho, de sangue, que escorre diariamente em nome de uma democracia que jamais, nunca existiu e que jamais, nunca vai existir. Porque o próprio termo democracia, que vem da Grécia, já serviu para que a aristocracia grega, naqueles velhos tempos da Grécia Antiga, já cometesse os absurdos mais nefastos e horrorosos, e nós vivemos isso há mais de 2 milênios e continuamos pior do que na época da Grécia Antiga e do que a própria Roma. Então, aqui temos antecedentes históricos, aqui ninguém é analfabeto, aqui ninguém é ignorante. A gente pode errar em algumas datas, nomes de figuras, mas a gente sabe que as raízes dessa estrutura colonial que está aqui no Brasil, em todos os estados colônia que existem aqui na América do Sul, provém, ou a sua procedência, vem daqueles cantos de lá, do outro lado do Atlântico, desde onde vieram Cristóvão Colombo, Cabral, Mendes de Sá, Estácio de Sá e outras tantas figuras tenebrosas, bandeirantes, que estão hoje no poder. Estão hoje ocupando poder dentro do próprio governo Lula. Vamos lá, vamos terminar aqui com o texto, né? Bom, aqui depois fala sobre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que continua a protagonizar uma operação de vingança no litoral paulista, que já passa de 43 mortos apenas esse ano, o ano de 2023. Nem vamos contar os mortos em São Paulo até os dias de hoje, porque já devem superar os 1.000, né? Sendo que 83% são negros, dizendo que não. Então, aqui o Tarcísio de Freitas
nessa chacina do litoral paulista, que deve ter sido essa que eu falei um pouco antes da Baixada Santista, onde o ministro dos Direitos Humanos, que é negro, é um profissional, se formou e tudo, mas ele ficou com aquelas lenga-lengas da classe média, média alta, acadêmica, aquele pessoal que nunca desce do pedestal, né? E não deu 5 de bola para os motos da própria raça dele, se que o termo raça tem algum significado, que nunca teve, mas vamos lá, da própria raça dele, ele não deu 5 de bola. E depois entrou a Evaristo, que também não tem feito absolutamente nada, a gente não tem visto quaisquer coisa assim de transcendente de parte do Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, nem falar do Ministério dos Povos Indígenas, né? Que aí é uma vergonha que atinge todos nós em cheio. Então, o Tarcísio de Freitas disse que não estava nem aí para as denúncias de tortura e assassinato nas suas operações, atuando para proteger e dar respaldo para as operações sanguinárias e agradar sua base. Tais governos atuam não só com conivência com a violência policial, mas também impulsionando chacinas, assim como Jerônimo Rodrigues, do PT, que possui maiores índices de chacinas e mortes pelas mãos das polícias. O que está em jogo com essa lei sancionada por Lula é que casos como esses vão ser ainda mais comuns, e até hoje estão sendo ainda, até na data de hoje que a gente está fazendo o vídeo aqui, né? Deixando ainda mais evidente que a impunidade e a brutalidade policial é responsabilidade do Estado. A polícia, que é braço armado do Estado e cão de guarda da burguesia, que foi base do governo Bolsonaro, agora ganha aval do governo Lula-Alckmin, que acena de forma positiva para esse setor que massacra e assassina a juventude pobre. A aprovação da lei orgânica da PM e dos bombeiros resguarda os policiais militares de punição, ainda aprofunda a violência racista e fortalece as forças armadas, seguindo a medida da extrema-direita que vai avançar no genocídio da juventude negra no país, que vai de encontro às medidas como da privatização dos presídios, que isso é outra modalidade do governo Lula. O governo Lula é o governo que mais privatizou esse país. Esse país já está praticamente 90%. Gente, vocês viram a última notícia da privatização das florestas de Rondônia, assinado por Lula e pela Marina Silva, que tem um monte de social-democrata branco de classe média que não sabe porra nenhuma da vida, dizendo, ai, a Marina Silva, nossa heroína. Heroína de quê? O Ministério do Meio Ambiente não fez absolutamente nada de transcendente nesses 3, 4 anos de governo Lula. Não fez nada. Nós indígenas sabemos disso, porque eu ando nos territórios junto com os parentes, inclusive. Esses dias atrás, se vocês forem ver, a gente teve que trazer uma liderança novamente de lá de Grajaú, Maranhão, para vir para cá. E lá está acontecendo os crimes ambientais mais nefastos, mais horríveis que vocês possam perceber, com a anuência do governador do estado do Maranhão, a conivência, a condescendência do governador Brandão do estado do Maranhão, que disse ser sem partido, mas todo mundo já sabe que um cara que diz não ter partido, o partido dele é o velho bandeirantismo histórico que o Brasil jamais conseguiu superar. A privatização dos presídios, que é parte dos ataques do governo de frente ampla, que abre cada vez mais espaço para a extrema-direita, assim como a reforma trabalhista e o projeto de lei assinado por Lula, que regulamenta a uberização, isto é, a precarização total do trabalhador, da trabalhadora brasileira. A nova PL generaliza a nível nacional a atuação das polícias, ratificando por lei a autonomia da PM, permitindo ações assassinas que já vêm deixando rastros de sangue nas comunidades e favelas pelo país. Essa instituição reacionária que está a serviço dos governos e da burguesia para reprimir e assassinar a juventude negra não pode ser humanizada ou ser aliada da classe trabalhadora e dos setores oprimidos, como defende parte da esquerda. Na última semana, vimos a batalha de Ana Paula, mãe de Jonatas de Oliveira, que depois de 10 anos lutando por justiça,
ao seu filho, o judiciário inocenta o policial assassino. Bom, a gente está falando de 2023, tem uma longa lista de policiais que foram inocentados. 2024, 2025, e até uns dias atrás também ficamos sabendo de um comandante que estuprou e matou a sua própria mulher, estuprou ela e depois ficou livre aí, ó. É isso. E nós vemos o próprio caso de Bolsonaro, ficou uns dias preso dentro de um quartel-geral da PM em Brasília, e hoje está na sua mansão em Brasília, está preso na sua mansão, não estou falando de uma casa, um domicílio comum, uma residência comum, na sua mansão em Brasília. Essa que é a justiça aqui. Essa que é a justiça que rege esse país branco, chamado brancamente de Brasil. Essa é a justiça que rege, no geral, em quase todos os estados colônia da América do Sul, da América Latina, nomes também colocados por esses brancos, colonizadores, conquistadores, bandeirantes, que estão até o dia de hoje, inclusive ocupando altos cargos nessa institucionalidade tenebrosa que nós vivemos, né? Então, aqui já cita outros casos, como o caso do músico Evaldo, assassinado em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro, assassinado com mais de 80 tiros, em que os soldados envolvidos no assassinato foram absolvidos por júri militar. A polícia demonstra todos os dias seu caráter racista, sanguinário, com o amparo do Estado, massacrando o conjunto da população negra e pobre para garantir a manutenção das misérias, as mazelas, violências do sistema capitalista, seja a polícia militar, seja a polícia civil ou a polícia federal. A gente já viu umas cenas lá na Bahia da própria polícia federal atacando os indígenas Pataxó, lá no sul da Bahia. Se inspirando na força e sede de justiça de Ana Paula e de todas as mães que têm que enterrar seus filhos assassinados pelos estados, organizamos uma luta decidida contra a extrema-direita e sua coja para arrancar e para todas as vítimas de violência do Estado, exigindo a indenização desse Estado para as famílias das vítimas e punição aos assassinos, lutando pelo fim das operações militares e pela revogação imediata da lei orgânica da Polícia Militar e Bombeiro Militar, o fim das operações policiais nas favelas, além da extinção dos tribunais militares e o fim da polícia. E por aqui termina essa matéria importante com essa visão horrorosa. Armas israelenses, essas armas, olha, o Brasil, o Lula, principalmente durante esses 4 anos, já quase 4, que já são 4 anos, né, galera? Está acabando, infelizmente, está acabando esse lulismo horroroso, pior do que já foi, inclusive, no próprio Lula 2, na Dilma. Mas, dessa vez, eles incorporaram esse modelo de tecnologia bélica militar de parte de Israel. O governo do estado do Piauí comprou armas israelenses, o governo da Bahia comprou armas israelenses, o governo do PT do Rio Grande do Norte comprou armas israelenses, o governo Tarcísio do Republicanos comprou armas israelenses, o governo do Ratinho Júnior do estado do Paraná comprou armas. Gente, o Brasil é uma faixa de Gaza, sempre foi. O antropólogo Viveiro de Castro dizia que o Mato Grosso do Sul, em relação às matanças do povo Guarani Kaiowá, que ainda continuam, viu, galera? Não acabou nada, não, viu? Era uma faixa de Gaza. O estado de Mato Grosso do Sul era uma faixa de Gaza. Hoje, o Brasil inteiro é uma faixa de Gaza. O Brasil, hoje, é a disputa da Quarta Guerra Mundial, organizado pelos países imperiais, como a China, Rússia, Estados Unidos, a Europa e outros, como Austrália, Japão, que Japão é um país colonizador, colonialista também, apesar de eles terem sofrido coisas, mas as coisas que eles cometeram fora dos seus territórios têm sido tão cruéis e vis como já o que nós temos visto em relação aos Estados Unidos e também a forma com que a China penetra na África hoje, agora, atualmente, na data de hoje, inclusive.
basta dar uma volta pelo mapa mundi, no mundo virtual, se vocês preferirem, já que a maioria não tem condição de viajar o mundo inteiro, e vocês verem as coisas tenebrosas, horrorosas, que a gente não vai superar enquanto as lutas populares não confluenciarem, como diria o Nego Bispo, eu adoro esse termo confluenciar, né? As lutas populares, as lutas dos camponeses, dos povos indígenas, das mulheres, dos LGBTQIA+, né, das trans, as nossas lutas devem converger para uma só luta, porque todos nós estamos hoje sob o jugo, sobre a espada do Estado colonial brasileiro, hoje governado pelo capanga do Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é um capanga, é um capitão do mato, do latifúndio. Lembremos do Plano Safra 2024, Plano Safra 2025. Ele armou, com esse dinheiro, armou as milícias rurais, o Grupo Invasão Zero. Então, esse governo não tem, é um governo déspota, é uma tirania, como todo e qualquer governo de brancos é uma tirania, plutocracia, nepotismo, arbitrariedade, autoritarismo, tirania. E onde existe a tirania, o povo, os povos têm o poder de se livrar dessa tirania. O direito internacional público permite, sim, que os povos se rebelem, que os povos façam os seus levantes. Onde há tirania, onde há arbitrariedades, autoritarismo, os povos têm o dever, como imperativo categórico, de acabar com esse tipo de autocracia, com esse tipo de governança, onde os nossos parentes estão sendo mortos, onde os indígenas não têm água, como acontece no Distrito Federal, não tem água, onde acontecem perseguições por parte de latifundiários, madeireiros, pessoas ligadas aos grupos políticos, sejam do PT, de esquerda, de centro, de direita, de extrema, do que for. Os povos, você, trabalhador, trabalhadora, tem que se organizar na sua comunidade. Você, parente, lideranças, se você tem o cocar bem colocado mesmo, e você não está alternando com esse tipo de crime de Estado colonial, você tem que se aliar às bases. Não espere nada mais desse governo, nem de quem se vê, seja à frente do Ministério dos Povos Indígenas, seja à frente do Ministério da Justiça. Não espere nada, não temos que esperar nada. O que nós temos de fazer é colocar esse pessoal de joelhos, porque eles, quando entram nessas administrações coloniais, eles entram juramentando de que vão seguir à risca todas essas linhas sobre os direitos dos povos, dos diferentes segmentos da população brasileira. E até agora o que temos visto é nada. Só sobras, restos de um prato que nunca veio cheio e que agora nos lamentamos que esse prato, além de não estar cheio, está quebrado.